Se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir juntos lá em Êxodo capítulo de número 19, enquanto você vai conferindo o seu celular, anotando Êxodo 19, enquanto você vai abrindo na sua Bíblia, eu quero falar para os irmãos que Deus, Ele sempre quis, irmãos, estar perto de nós, amém? Deus, Ele criou o homem, Deus, Ele fez o Adão e a Eva, para quê? Para um relacionamento, Deus colocou eles num paraíso aqui na terra. O homem tinha tudo, tinha o alimento, depois o homem teve ali a mulher teve o homem, eles tinham autoridade, domínio ali sobre a terra, eles não tinham falta de nada, tudo que eles tinham era bom, era muito bom, era proporcionado por Deus, e mesmo assim, todo dia Deus ia lá o quê? Conversar, irmão? Se relacionar com Adão e com Eva. Então a gente não se relaciona com Deus, irmãos, só porque a gente precisa de alguma coisa. Eu preciso de cura. Aonde que eu encontro cura? Em Deus, Ele é o Senhor que nos sara. Mas eu vou buscar Deus só para ser curado? Não, eu preciso de prosperidade. Quem é que nos prospera? A palavra diz: prosperidade é um dom, é uma bênção, é um presente de Deus. Eu vou encontrar onde? Em Deus. Mas eu vou buscar Deus só para prosperar, irmãos? Não. Deus, Ele quer que nós venhamos estar na presença dEle por relacionamento. Amém? Nós não buscamos a Deus só quando nós precisamos. Eu dei falta de alguma coisa, eu vou na igreja, eu vou buscar Deus. Não. A gente busca Deus quando a gente precisa e a gente busca Deus quando a gente não precisa de nada, amém? E aqui, irmãos, em Êxodo capítulo 19, quando Deus, Ele liberta o povo de Israel do Egito, da escravidão, olha o que a palavra de Deus fala, Deus falando ali com Moisés. Êxodo 19, versículo 4, diz: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, aos teus inimigos, aquele que vos oprimiam, e diz: como vos levei sobre asas de águia, e o que Deus diz? E vos trouxe a mim, amém? Então Deus está falando: ei, você tem visto o que eu tenho feito por você? Você tem visto como eu tenho te libertado, como eu tenho te tirado da aflição? Irmãos, no Egito, o povo de Deus, eles estavam como escravos. No Egito, eles estavam oprimidos. No Egito, irmãos, eles eram afligidos, eles apanhavam, eles estavam debaixo de jugo. Irmã Dani, o que representa o Egito hoje? O que representa o Egito, irmãos, é o mundo. Lá no mundo, nós estávamos presos. Presos aonde? No jugo do pecado, no jugo de Satanás. Assim como Israel era escravo no Egito, antes de nós conhecermos a Deus, antes de nós conhecermos a Cristo, nosso libertador, Romanos capítulo 6, fala que nós éramos servos, escravos do pecado. Nós éramos escravos, escravos da ira, escravos da mentira, escravos dos vícios, escravos de medicamento para dormir, para acordar, para viver. Nós éramos escravos do pecado, amém? Mas Deus está falando: eu te dei a vitória sobre os teus inimigos, eu venci os egípcios, eu te tirei do Egito e eu te levei como com asas de águia, como se Deus falasse: eu te levei por cima da aflição, por cima da adversidade, por cima do problema. Como é que Deus fez isso, irmã Dani? Quando não tinha caminho, Deus abriu o mar em favor daquele povo. Deus abriu um caminho. E hoje, irmãos, o caminho já foi aberto. Que caminho é esse, irmã Dani? O caminho que nos tira do mundo e nos leva para o céu. Que caminho é esse? João capítulo 6 diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e eu sou o que, irmãos? A vida.
cuida, amém? Então esse caminho já está aberto, os céus já estão abertos em nosso favor, em Cristo Jesus. Ele nos leva acima do problema, da tribulação, da adversidade. Ele nos cuida, nos pastoreia, irmãos. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Aí diz assim, versículo 5: agora, pois, se diligentemente, se atentamente, se prestares atenção e ouvirdes o quê? A minha voz, e guardardes o meu concerto, a minha aliança, o meu mandamento, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra, o Senhor fala, é minha. Então aqui Deus está fazendo uma promessa. Se você prestar atenção, se você ouvir a minha voz, a minha palavra, a minha direção, eu quero fazer de você um povo especial, um povo particular, né? E isso, irmãos, também está no Novo Testamento. Se você quiser depois na sua casa, né, abrir, ler, é muito lindo. João capítulo de número 10, o nosso Senhor Jesus, ele fala, eu sou o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele fala, as ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e fazem o quê? Teimam. Dão cabeçada. Ops, esse é o bode, né, irmãos? Não, as minhas ovelhas, elas são familiarizadas com a minha voz, com a minha palavra. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz e eu as guio e eu as conduzo. Amém? E no Salmo 23 diz que quando nós somos guiados pelo pastor, nada vai nos faltar, amém? E lá em João 10, fala que as ovelhas de Deus estão aonde? Nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus, irmãos, o inimigo não tem poder de nos tirar. Diga, ô glória! Nas mãos de Deus nós estamos guardados. Nas mãos de Deus, irmãos, nós estamos o quê? Protegidos. Então Deus, ele está falando, escute a minha voz. Ouça a minha voz. Eu quero fazer de você o meu rebanho. Eu quero fazer de você o meu povo. Eu quero te guiar e eu não quero que nada te falte. Eu quero te guiar e eu quero te proteger. Eu quero te defender. Mas para isso nós precisamos ouvir com cuidado, com diligência a palavra de Deus, guardar no nosso coração o que? A aliança. Que aliança é essa, irmã Dani? A aliança do Antigo Testamento? A aliança lá de Moisés no Monte Sinai? Não. A aliança do Novo Testamento. A aliança, irmãos, lá do Getsêmani, aonde Jesus Cristo derramou o sangue dele, nos limpando, nos purificando, fazendo de nós a sua noiva, a sua igreja. Essa aliança que nós guardamos, essa aliança maior, de melhores promessas. Quem gosta de promessa aqui? Diga, ô glória! Em Cristo nós temos muitas promessas. Ele é o nosso sim e Ele é o nosso amém. Aquilo que nós precisamos e nós encontramos na palavra de Deus, né? Qual é a resposta dele? Sim e amém. Glória a Deus. Isso nós guardamos no nosso coração. Então ele está falando, eu quero fazer de você o meu povo, mas precisa me ouvir, precisa guardar a aliança e diz, então sereis o que? Minha propriedade. Amém? Nós não somos de nós mesmos. Nós não somos do mundo. Nós não somos do pecado, da imundícia. Nós somos de quem, irmãos? De Deus. E nós devemos viver para a glória de Deus. Viver, irmãos, para agradar a Deus.
A palavra de Deus diz em 1 Pedro, nós já estudamos aqui, né, que nós fomos comprados por um bom preço. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Não é coisa desprezível, não é coisa corruptível. Não, você foi conquistado, você foi lavado, você foi purificado, você foi comprado pelo sangue de Jesus para se tornar esse povo santo, para se tornar esse povo, irmãos, particular. E aí a irmã Dani faz aqui um parênteses, né? Se você já foi batizado nas águas, glória a Deus. Mas quando o povo saiu do Egito, eles passaram pelas águas do mar, sim ou não? Eles passaram. Quando nós saímos do mundo, nós aceitamos a Cristo, nós cremos que Ele é Senhor e Salvador, qual é o próximo passo? É batizar nas águas. Amém? É passar pelas águas do batismo. Nas águas do batismo, irmãos, você é circuncidado o teu coração. O que é ser circuncidado, irmã Dani, no coração? É receber a marca de Jesus Cristo no teu espírito. No mundo espiritual, Deus, Ele te olha e você tem o nome de Jesus. No mundo espiritual, o diabo, os principados, as potestades te olham e vê o quê? O sangue de Jesus. O nome de Jesus sobre a tua vida. Amém? A palavra diz: aquele que crer e depois for batizado, esse será salvo. Esse povo particular, irmãos, não é só um povo que anda na terra, não. É um povo que está na terra, mas vai morar onde? Vai morar no céu. Amém? Esse é o propósito, é estar com Cristo aqui na terra, para morar com Cristo aonde, irmãos? No céu. Então ele diz, esse povo, o povo da aliança, esse povo particular, comprado. Aí ele fala, pois todos os povos, pois toda a terra é o quê? É minha. Ele fez, ele criou, mas só passa a ser santo, só passa a pertencer plenamente, né? Quando aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aí o versículo de número 6 fala assim, ó: e vós me sereis o quê? Um reino sacerdotal, um povo santo. Qual era o objetivo? Deus queria fazer para ele um reino, né? E esse reino não é um reino de sacerdote, mas é um reino sacerdotal. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos deu esse ministério de sermos reis, de sermos sacerdotes, né? E aí, irmãos, o que nós entendemos? Que nós não pertencemos a esse reino humano e natural. Quando Jesus estava orando aqui na terra e ensinando até mesmo seus discípulos a orar, ele disse, quando você for orar, você vai chamar Deus de Pai. Olha o relacionamento. O sacerdote, irmãos, ele tinha um relacionamento íntimo com o povo, com Deus. Amém? Vou falar de novo. O sacerdote, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Desde o começo, Deus queria se relacionar com todos os homens. Nós podemos dizer que Adão e Eva, eles eram sacerdotes. Porque eles estavam perante o quê? Deus com liberdade. Aqui Deus está falando, eu quero fazer um povo, aonde todo povo seja um reino de sacerdote, aonde todo povo tenha acesso, o que, irmãos? A minha presença. Depois você pode ler, Deus, ele se revela a Moisés, o monte começa a tremer, e tem raios, tem trovão, tem trovoada. Deus fala do monte, né? E Deus, ele se revela como um fogo consumidor. Aí você imagina, irmãos, o povo olhando
o monte fumegando, aqueles raios, trovões, a voz de Deus audível, e o povo fica com medo. E o povo fica com medo de morrer. E eles falam, não, Moisés, vai, tu fala com Deus e tu traz o recado de Deus para nós. Eles terceirizaram. Mas Deus queria que todo o povo, irmãos, fosse sacerdote. Deus queria que todo o povo, irmãos, tivesse acesso a Deus. Nós sabemos que eles ficavam com medo de morrer por causa do quê? Por causa do pecado. Que Deus é santo e Deus não tem contato, relacionamento com o que, irmãos? Com o pecado. É mais fácil terceirizar do que se comprometer. Sim ou não? E aqui Deus vai falando para Moisés, para o povo se santificar, para o povo purificar as vestes. Você pode ler depois em casa. Se purifiquem, se santifiquem ao Senhor. Lavem, purifiquem as vossas vestes. Se preparem para essa manifestação da presença, da glória de Deus. E Deus, ele fala, esse povo todinho, eu quero fazer um reino sacerdotal. Amém? Irmã Dani, aonde que isso se cumpriu? De que maneira que isso se concretizou? Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Nos últimos tempos, Deus tem falado bastante isso com nós, né, irmãos? É quarta, é sexta, né? Sobre esse reino sacerdotal, né? Então, o sacerdócio, desde o princípio, a vontade de Deus era para alguns? Era para todos. Por que foi selecionado alguns? Por causa do pecado, né? Por causa do pecado e por causa do medo do povo, né? Por causa do medo do povo, de estar em contato com a presença, com a glória de Deus. Mas agora, irmã Dani, na nova aliança, depois que Jesus veio, depois que Jesus ele foi o sacrifício, ele foi a oferta, ele foi o ofertante, né? Agora em Cristo, agora que Cristo já disse, está concluído, está consumado, está feito, né? A obra está concluída. Agora, olha só o que diz, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 5, fala assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis, o que, irmãos? Da terra. Amém? Então Jesus, ele é a testemunha, ele é o primogênito dos mortos e ele é o príncipe de todos os reis que estão na terra. Amém? Aí diz assim, ó, aquele que nos ama. Como é que ele demonstra o seu amor? E em seu sangue, o que Jesus fez? Lavou dos nossos pecados, né? Então Jesus, ele nos ama, ele é o bom pastor que entregou a vida, o sangue dele em favor de nós, para nos fazer ovelhas do seu aprisco, para nos fazer seus filhos, moradores, habitantes do céu, desse reino dos céus. Amém? Ele nos ama e ele nos resgatou com o seu sangue, lavando-nos do pecado, tirando de nós aquilo que nos afastava, tirando de nós aquilo que nos comprometia, que dava acesso a Satanás. E aí o versículo de número 6, e nos fez reis e sacerdotes, não para nós mesmos, mas para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre, né, irmãos? Amém.
Então, pelo sangue de Jesus, não é a irmã Dani, o pastor Moisés, o obreiro, o missionário Soares, não é quem tem um título, um cargo, uma posição aqui na terra, que é rei e sacerdote. Não, é todo aquele que aceitou Jesus. É todo aquele que aceitou, irmãos, o sacrifício de Jesus. Você não precisa terceirizar a sua comunhão com Deus. Você não precisa depender de um outro mediador. Maria, José, Daniela, Romildo, o único mediador, quem fez o meio de campo, é quem? É Jesus Cristo. Amém? Então hoje, pelo sangue de Jesus, você é esse povo particular. Você é esse reino sacerdotal. A palavra de Deus diz em Hebreus que você tem livre acesso ao trono de Deus, a esse trono de graça, aonde o Pai olha para você e ele vê o sangue de Cristo, o preço pago por Jesus Cristo na cruz, e você resgatado, e você redimido para a glória do nosso Deus. Amém? Então Jesus, ele veio para restaurar, irmãos, o sacerdócio. Hoje não é só para a tribo de Levi, porque o pessoal ficou com medo, porque o pessoal estava longe por causa dos pecados. Não! Hoje todos nós somos essa nação. Você já se sentiu especial hoje? Nós somos esse povo especial, esse povo separado, esse povo santificado, esse povo comprado, amado pelo nosso Salvador. Amém, irmãos? E você pode usar desse poder, dessa autoridade que o rei tem, de reinar, de determinar, de pedir em o nome de Jesus. O nome de Jesus é igual ao anel do rei. Lembra que o rei tinha autoridade? O que o rei botava lá o brasão, o que o rei colocava lá o anel, estava o quê? Decretado. Amém? Quando você usa o nome de Jesus, você está usando o nome do rei. Você está usando a autoridade do rei. Você lembra que Adão e Eva, eles tinham o domínio, a autoridade sobre o jardim? Deus entregou tudo nas mãos de Adão, irmãos. Ele entregou a autoridade, ele entregou tudo nas mãos de Adão. Ele disse: domine sobre tudo, domina sobre a terra, domina sobre os animais, domina sobre tudo. O que isso é, irmãos? Autoridade. Adão reinava na terra, mas ele reinava na terra por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus, porque ele conversava, ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia, ele se sujeitava a Deus. E isso foi restaurado em Jesus Cristo. Amém? Isso foi restaurado em Jesus. Ele nos limpou, nos purificou, nos santificou, nos reconciliou, nos trouxe novamente para perto de Deus, nos deu o nome dele, e ele disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Não foi isso que Jesus disse, irmãos? Sim ou não? Sim. Usando o nome dele, nós podemos fazer as mesmas obras e ainda obras maiores, porque nós temos essa autoridade do nome de Jesus. Mas também fomos feitos o que, irmãos? Sacerdotes. E aí o pastor sempre diz: o sacerdote unge o rei. É ministrando, é estando na presença de Deus, é nos sujeitando a Deus, é recebendo a força de Deus. Amém? É sendo revestidos pelo poder de Deus.
E aí nós temos que aproveitar essa comunhão. Não fazer aquela oração chama gato, né? Não ser o crente 6 horas. Ei, 6 horas por mim? Deus quer que você ore. Podemos te ajudar em oração. Mas Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você tenha uma vida espiritual. Deus quer que você tenha comunhão. Que você se achegue diante do trono da graça de Deus. O sacerdote, irmãos, ele era responsável pelo candelabro. O sacerdote era responsável pelo pão. E o pão tinha que estar quentinho diariamente na presença de Deus. Olha só. O sacerdote era responsável de um sacrifício diário. E depois tinha o dia da expiação, que era lá feito, ministrado no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote. O que isso mostra, irmãos? Que o sacerdote constantemente estava na presença de Deus, cuidando para não faltar óleo, que representa a unção, para a lâmpada, para a luz não se apagar, que mantinha os pães frescos e quentes na presença de Deus. Isso não lembra da oração de Jesus, a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós aqui na terra o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Aí ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã eu vou entrar de novo para pegar o pão de amanhã. Mas o pão de hoje nos dá hoje. O pão fresquinho que eu preciso. Amém, irmãos? É isso que Deus quer de nós. Essa dependência diária. Não é uma dependência só de domingo. Irmã, só pega minha Bíblia no domingo. Irmã, só vem na igreja no domingo. Misericórdia, religiosidade, irmãos. Religiosidade. Tem gente que vem na igreja só no domingo. Se domingo tá doente, não pode vir domingo. Se domingo passeia, não pode vir domingo. Você acha que a pessoa se esforça para vir outro dia? Só no domingo. Religiosidade. Religiosidade. Ah não, irmã Dani, eu não venho só domingo. Eu busco Deus segunda, quarta, sexta e domingo. É 4 vezes na semana que nós buscamos? A gente busca só na igreja, irmãos? Nós temos que ser aqueles sacerdotes que se apresentam diariamente diante de Deus. Para não faltar o óleo, para não faltar a unção, para colocar os pães frescos. Amém, irmãos? Para sacrificar a nossa carne. Amém? Olha que coisa linda. Isso Deus quer de nós. E nós somos capacitados. Isso não é um peso, não é um ritual, como era no Antigo Testamento. Mas hoje nós fazemos como filhos. Porque é bom estar na presença de Deus. É bom estar em comunhão com o nosso Deus. É bom estar no secreto, buscando ao nosso Deus. Amém? Aí diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todo o sempre. Por que o povo queria que alguém fosse diante de Deus? Para eles ficarem com a responsabilidade de se santificar, de não entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Só que Deus falou: ei, se santifiquem, se purifiquem, lavem as suas vestes. Só o pastor precisa ser santo, irmãos?
Só o obreiro precisa ser santo, irmãos? Todos nós somos reis e sacerdotes. Todos nós precisamos ser santos. Todos nós precisamos ser puros. Cuidar das nossas vestes. Ó, falando de vestes de novo. O pastor pregava no domingo sobre José, que teve a sua veste colorida, arrancada e tingida por um sangue de animal. Sangue de animal representa sacrifício nas vestes? Qual é o sangue que tem que purificar as nossas vestes, que tem que marcar as nossas vestes? Olha só o que diz, irmãos. Apocalipse 7. Apocalipse, capítulo de número 7. Coitado José, né, irmãos? Tinha a veste perseguida. Os irmãos queriam a veste dele, porque a veste dele mostrava que ele não era qualquer um, que ele seria um senhor. Amém? Aí os irmãos tomaram a veste, tingiram lá de animal, levaram para o pai. Ai, uma besta, uma fera comeu. Já fazendo menção sobre o sacrifício de Jesus. Depois a mulher lá do Potifar trama, né? Tenta pegar ele lá à força, ele sai fugido. Nós vimos isso no domingo. Ele sai fugido e ela fica o quê? Com as vestes dele. Olha a veste de novo. Mas depois, mais adiante, ele recebe vestes novas para governar. Olha só, aguarde os próximos episódios. Ele recebe vestes novas para governar. Hoje você tem vestes novas. Não de presidiário do Egito, do escravo do mundo, escravo de Satanás. Mas hoje você tem uma veste para governar. Uma veste de rei, uma veste sacerdotal. Irmã Dani, como é que essa veste está? Apocalipse 7, versículo 13, diz, e um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Versículo 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e branquejaram as suas vestes, aonde? No sangue do... Como é que nós lavamos as nossas vestes, irmãos? Como é que nós nos santificamos para entrar na presença de Deus? Lavando, purificando a nossa vida, a nossa mulher interior, o nosso homem interior, porque isso não está falando de roupa física, está falando de uma veste espiritual. Amém? Amém. É isso que importa para Deus. Não que eu vou descuidar o físico, não é isso. Mas eu estou falando dessa veste espiritual, lavada, purificada no sangue do Cordeiro. Amém? Pula um pouquinho mais para frente, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Falando também sobre as vestes. Apocalipse 22. Lá em Eclesiastes também fala, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo tenham veste branca. Irmã Dani, só me santifico quando eu vou na igreja. Você é sacerdote de vez em quando? Não. Qual é o papel do sacerdote, irmão? Diário. Em todo tempo, diariamente. Sejam alvas as tuas vestes. Diariamente, lá a veste lavada no sangue do Cordeiro. Preparado para se apresentar a Deus. Preparado para ministrar a Deus. Amém, irmãos? Olha só, Apocalipse 22, Jesus falando, versículo 13. Eu sou o alfa, o início, né? E o ômega, o fim, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Versículo 14. Bem-aventurados, felizes
ser feliz. Olha aqui, ó, segredo. Felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha que coisa linda. Para que tenham o direito de comer da árvore da vida. O que é comer da árvore da vida? É viver eternamente. Mas não no inferno, queimando com o diabo e os seus demônios. Não. É viver eternamente na presença de Deus. No céu, diga, ô glória. Então, felizes aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses venceram. E Deus está falando, eu vou dar para eles comerem da árvore da vida. Essa árvore, esse fruto, te alimenta, te sustenta para a eternidade, na presença de Deus. Aí diz, para que possam entrar, não nas portas de um templo físico, mas que possam entrar na cidade de Deus, a Nova Jerusalém, né? Para que possam entrar pelas portas da eternidade. Diga aleluia. Que coisa linda, irmãos. Amém? Que coisa linda. O sangue de Jesus nos dá vitória. O sangue de Jesus nos dá acesso à Nova Jerusalém. Quando nós lavamos e branquejamos a nossa vida no sangue do Cordeiro. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Nós vamos participar do cálice e você vai se posicionar, você vai assumir o teu lugar de rei, autoridade. Você vai falar, diabo, na minha vida não. Já fui comprado, resgatado, já fui purificado pelo sangue precioso de Jesus. Você vai ser um sacerdote diante de Deus. Não vai depender da oração da irmã Dani, não vai depender da oração do Brian. Nós estamos aqui para te ajudar, mas você também é um rei e é um sacerdote. Glória a Deus. Amém.